Olá, alunos! Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje a gente vai aprender sobre os textos normativos, iniciando na página 7, livro de português, volume 2. Aqui diz assim: os textos normativos são construídos com a finalidade de prescrever ações e atitudes que devem ser seguidas, ou seja, legislar sobre os deveres e os direitos do cidadão, da sociedade e do Estado. Aqui no cantinho eles trouxeram o conceito do que é textos normativos e legislar, certo? Os textos normativos, eles determinam normas, regras e procedimentos que regulam a vida das pessoas, das comunidades. E legislar significa fazer ou decretar leis. Para responder às atividades que virão, eles trouxeram esse exemplo aqui de texto normativo, que é um texto que vai falar sobre o Código de Trânsito Brasileiro, certo? Eu vou estar fazendo a leitura com vocês desses quadrinhos explicativos que vão mostrar as partes que são formadas cada texto normativo. Aqui começa pela definição de artigo. O que é o artigo dentro do texto normativo? A função do artigo é dividir ou agrupar assuntos a fim de facilitar a localização dessa informação em uma lei, certo? Então, é muito importante que vocês estejam lendo, relendo esses conceitos dessas pequenas partes que formam o texto normativo. Aqui na página 8 tem outro quadrinho. Está ensinando, está descrevendo o que é o parágrafo dentro do texto normativo. Quando um artigo necessita de informações complementares, como citar uma exceção ou outras coisas, ele vai utilizar o parágrafo. Quando o artigo apresenta apenas um parágrafo, escreve-se parágrafo único. Então, essa é mais uma parte que forma o texto. Aqui nós vamos também ter dentro do texto normativo os incisos. O que é o inciso? Se o assunto de uma lei não pode ser explicado em detalhes em um artigo ou em um parágrafo, vai utilizar seu inciso, que pode ser inserido em um parágrafo ou diretamente no artigo. Mais adiante, nós vamos ter a definição da alínea. O que é a alínea? É a subdivisão dos incisos ou dos parágrafos, né? Então, a gente pode perceber que ele vem sendo, o texto normativo, ele vai ser dividido, né? Então, a gente viu que tem artigo, tem parágrafo, tem inciso, tem a linha. A gente vai estar fazendo a leitura desse texto com muita atenção, tem que fazer a leitura do texto, certo? Para depois vir aqui para as questões. A questão 7. O que você vai fazer? Assinale a ou as alternativas que apresentam a finalidade da Lei 9.503, de 23 de setembro de 97. Então, nessa questão 7, você vai assinalar a ou as, quer dizer que pode ter uma correta ou mais de uma, né? Então, você tem que ler com muita atenção o texto para saber marcar o X aqui na alternativa ou nas alternativas corretas. Vamos para a página 10. Nesse quadrinho explicativo, nós temos: em filosofia da linguagem, há uma teoria dos atos de fala, a qual afirma que determinadas sentenças são, na verdade, ações. Em outras palavras, dizer é fazer, na medida em que, ao se dizer algo, se realiza uma ação simultaneamente. Então, vamos aqui à questão 8. Explique o sentido da frase a seguir. Aí nós temos essa frase, olha: o presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Então, aqui eu vou estar observando essa frase, certo? E aí eu vou explicar o sentido que ela tem, certo? O presidente da República
fácil saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. O que significa essa frase? Que sentido que teve? Então, você vai colocar aqui, tá bom? Na questão 9, o que explica o artigo a seguir retirado do Código de Trânsito Brasileiro? Então, o que explica, né? A gente vai estar fazendo a leitura desse artigo e vai falar o que está explicando para a gente para nós que estamos lendo. Na 10, você vai transcrever um exemplo de cada parte do texto. Então, aqui você vai retirar um exemplo de capítulo dentro do texto, um exemplo de artigo, de parágrafo e de inciso. A linha também, né? São essas partezinhas que a gente leu lá nos quadrinhos, né, que formam os textos normativos. Então, você vai escrever um exemplo de todos eles que tenha dentro do texto que você leu. Vamos aqui para a questão 11. Releia os artigos 27 e 28 do capítulo 3 das normas gerais de circulação e conduta. Então, vocês vão fazer a releitura, né, para responder. Aqui está perguntando, qual é o sentido do verbo em destaque nesses artigos? No caso aqui, o verbo é deverá. O que esse verbo que está destacado? Qual que é o sentido? O que ele quer dizer? Você vai justificar. A B, transcreva do Código de Trânsito Brasileiro outro trecho que contenha esse verbo. Então, você vai voltar lá no texto e vai escrever uma frase que também tenha o verbo deverá. A C, que outra expressão presente no texto tem sentido equivalente ao desse verbo? Que outra expressão que quer dizer quase a mesma coisa, né? O mesmo sentido que esse verbo, deverá. A 12. Qual artigo do texto diz respeito aos motociclistas e a seus passageiros? Qual artigo, né, que está falando sobre os motociclistas e os passageiros? Então, você vai só transcrever, vai copiar do texto aqui nessas linhas. Você concorda com a prescrição dessas ações e atitudes? Você vai justificar, ela é pessoal, né? Na questão 13, releia estes artigos. Então, de novo, você vai reler aqui para responder a B e a C, certo? Que são respostas pessoais. Então, leia com atenção para você dar a sua opinião sobre cada questão dessa. Vamos para a página 12. Aqui tem um quadrinho explicativo que fala o que é a linguagem subjetiva, né? É aquela que expressa a visão pessoal do autor, né? O que ele acha sobre determinado assunto. Então, aqui você vai assinalar na questão 14 as alternativas que apresentam características do texto normativo ou legal. Então, quais são as alternativas que você vai marcar de acordo com o texto normativo? E nele é usado linguagem objetiva ou subjetiva? Vocabulário é simples ou específico? Então, vocês vão marcar aquelas questões que vão melhor condizer, né, com as características do texto normativo. A questão 15. Aqui você pode até fazer uma pesquisa, né, para responder. Além de leis, que gêneros podem ser caracterizados como sendo de esfera normativas? Que outros gêneros de textos a gente pode caracterizar como sendo da esfera normativa, né? Textos que vão ter regras a ser seguidas. Vamos fazer a leitura aqui de novo para seguir aqui na outra página, né? Nessa questão 16, vocês vão escolher um desses capítulos que vocês leram nesse texto. Depois vai pesquisar o tema do capítulo, né? E vai anotar, aqui você vai anotar alguns tópicos que não poderão faltar na discussão, que você vai relatar aqui depois, ó. Você vai apresentar as informações obtidas por meio dessa pesquisa
realizada que você fez, né, sobre esse tema, e depois responder a essas perguntas, certo? E por último, a gente tem aqui, ó, em resumo, você vai elaborar um parágrafo resumindo, né, as características de um texto normativo. Então, se você quiser fazer uma pesquisa também, para estar colocando, a gente viu que os textos normativos, eles são textos que vai nos ajudar a conhecer e seguir regras, né, normas, e são extremamente importantes para a sociedade no todo. Qualquer dúvida, podem entrar em contato. Até a próxima aula.